Saudações a todos, a todas, neste nosso esforço de meditarmos a Palavra de Deus, esforço agradável, porque a Palavra de Deus traz sempre alegria para todos nós, alegria no Espírito Santo, a brisa suave que passa sobre nós e nos ajuda a nos sentirmos bem diante da Palavra de Deus que está em nós e que a Virgem Santíssima, a Mãe que nos acompanhe neste momento também. Dizíamos que o Evangelho de João está organizado, na sua primeira parte, em sinais, e em 7 sinais. Que precisa também estar um pouquinho atento que eu estou dizendo as coisas assim um pouco diretamente, sem fazer muita pesquisa e dar muitas teorias, mas existem muitas teorias por trás e às vezes até explicações que não coincidem todas, que é o resultado do trabalho dos intérpretes. Não é? Por exemplo, quais são os sinais? Não é? Algumas Bíblias indicam nos seus pequenos títulos, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Nem todos estão de acordo com o que é verdadeiramente o sinal. Então eu vou dizer quais são os 7 sinais, a partir de alguns especialistas na matéria, no Evangelho de São João, inclusive professores que eu mesmo tive, que me parece que são exatos na sua explicação, e mostrarei como realmente são estes os sinais. Quais são os sinais, então, em primeiro lugar? Se nós pegarmos o capítulo 2 de São João, nós temos lá, no versículo 11 do capítulo 2, está escrito esse princípio dos sinais. Princípio dos sinais. Então, o início dos sinais. O texto original, segundo os que estudam a língua usada por São João, o grego usado, alguns dizem que o que estava escrito era este primeiro sinal. Este primeiro sinal. Ou este princípio dos sinais. De fato, é um primeiro sinal, as bodas de Caná, a mudança da água em vinho. Mas a palavra aparece aqui, princípio dos sinais. Depois, virando as páginas do Evangelho, nós encontramos, e este princípio dos sinais aconteceu em Caná da Galileia. Nós encontramos no capítulo 4, Jesus ainda em Caná da Galileia, e lá ele se encontra com um funcionário real. O filho estava muito doente em Cafarnaum, e Jesus cura o filho desse funcionário à distância. E o evangelista escreve, no versículo 54 do capítulo 4, foi este o segundo sinal. Por isso que alguns dizem que lá no capítulo 2 estava escrito, foi o primeiro sinal. Aqui se diz claramente, foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Depois não há mais indicação de número. Sobre isto falaremos em outra oportunidade, porque esses números, como eu já disse, são importantes. Mas há indicação de sinais. Não é? Entramos no capítulo 5 e nós vemos Jesus fazendo uma cura de um homem que estava há muitos anos, 38 anos, lá na beira da piscina probática, esperando o movimento das águas para entrar, né, e se curar. Jesus cura este paralítico, digamos. Manda que ele tome seu leito e vá adiante. Né? Então esse seria o terceiro sinal, a cura
de um enfermo. Não está escrito que era paralítico, mas como ele não conseguia entrar na água, se diz que era um paralítico. A cura de um enfermo que não andava na piscina probática, a piscina atrás do templo de Jerusalém. Esse seria o terceiro sinal de Jesus Cristo aqui no Evangelho como está agora. Depois, no capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães. Jesus, então, multiplica os pães e os peixes. E aqui está escrito no versículo 14, capítulo 6, versículo 14, vendo o sinal que ele fizera. Então, de vez em quando aparece a palavra sinal ao lado ou junto do milagre, daquilo que Jesus fez, que é um sinal. Então, mais do que um milagre, é um sinal indicativo de alguma coisa. Então, vendo o sinal que Jesus tinha feito, então este é o quarto sinal. Notem que, se são 7 sinais, o sinal do centro é o quarto. 3 de um lado, 3 de outro, e no centro o quarto. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães está no centro dos sinais de Jesus Cristo. O mais importante será o 7º, mas no centro está a multiplicação dos pães com uma importância especial. Depois, continuando a folhear o Evangelho, nós chegamos no capítulo 9, onde temos a cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença. Esse cego, Jesus o encontra e uma verdadeira discussão em torno dele por causa da cegueira curada de uma forma extraordinária. E Jesus lá no meio de tudo isso para mostrar, afinal, quem é o pecador em toda essa história da acusação que se fazia de que esse homem era o pecador. Aí vem o conjunto do significado da cura, mas o que importa é o sinal. Jesus curou, então, aqui alguém, afinal, que estava com muita dificuldade durante muitos anos. Depois, então esse seria o 5º sinal. O 6º sinal, então estou dando a ordem, uma ordem comum, que me parece a ordem lógica. O 6º sinal é a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de João. Capítulo 11, temos lá a ressurreição de Lázaro. Vocês vão ver em algumas Bíblias que a ressurreição de Lázaro aparece como o 7º sinal. A Bíblia Pastoral, por exemplo, dá o 7º sinal, e outras também. Porque dão como sinal Jesus andando sobre as águas. Ora, Jesus andando sobre as águas não é nenhum sinal. Aquilo é algo extraordinário, mas não está na linha dos sinais. Por outro lado, o 7º sinal é o sinal mais importante. A ressurreição de Lázaro é sinal, mas não é o mais importante. Eu não estou interessado em ressuscitar como Lázaro, para morrer de novo. Eu estou interessado em ressuscitar como Jesus, para não morrer nunca mais. Então, a ressurreição de Lázaro é o 6º sinal. E terminou a primeira parte. O capítulo 12 está aqui. Onde está o 7º sinal que tem que estar aqui dentro? Eu vou procurar a ressurreição de Jesus lá no fim do Evangelho? Não. Tenho que procurar a ressurreição de Jesus dentro da primeira parte. Então, voltem ao primeiro sinal, aquele das bodas de Caná, e lá
Logo depois das bodas de Caná, Jesus purifica o templo, expulsa os vendilhões do templo e perguntam para ele: que sinal você dá para mostrar que tem autoridade sobre o templo? E ele diz: destruam esse templo, em 3 dias eu o reerguerei. O sinal é a ressurreição dele, de Jesus. E aí ele responde a uma pergunta concreta: que sinal você dá? O sinal que eu dou é a minha ressurreição. Este é o 7º sinal. O sinal mais importante, aquele que realmente interessa. Então fiquemos com esta meditação, simplesmente da sequência dos 7 sinais.